Quebrando paradigmas, 70 semanas de Daniel, 490 anos para o tempo do fim. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho da notificação. Olá, hoje eu queria dar sequência aos nossos encontros e falar um pouco sobre profecias. Como eu disse na última aula, no último encontro, muitas pessoas têm medo do fim dos tempos porque dão ouvidos a teorias que são estapafúrdias, que são mal interpretadas e que geram muito mais medo nas pessoas do que propriamente a revelação da verdade. E hoje então eu gostaria de começar e vou falar durante algumas aulas, algumas semanas, a respeito de profecias que aparentemente parecem ser difíceis de se compreender, mas que na verdade são simples, muito fácil de entender, muito fácil de perceber e de acompanhá-las paralelamente à linha do tempo que já aconteceu e a linha do tempo em que nós vivemos hoje. Em especial, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a profecia de Daniel, capítulo 9. Daniel 9 fala de uma revelação. Daniel estava orando, clamando a Deus, porque ele já tinha tido uma primeira revelação a respeito do tempo de duração do exílio babilônico. Para situá-lo, eu sei que você é conhecedor da Bíblia, pelo menos superficialmente, mas para situá-lo, o povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia e Jeremias havia profetizado que esse cativeiro duraria 70 anos. Então Daniel tem essa revelação, ele descobre isso lendo Jeremias e Deus falando com ele, e num dado momento ele está fazendo oração e jejum e Gabriel, anjo do Senhor, vem até Daniel, toca nele e traz a revelação, a profecia que eu vou compartilhar com você agora. Esse texto está em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. Eu vou lendo aqui versículo a versículo e vou comentando, e você vai ver como é simples, como é fácil de entender e como as coisas vão se completando com o decorrer do tempo. Então, vamos ao texto. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Observe a palavra 70 semanas. Isso aqui é um hebraísmo. Então, 70 semanas são 70 semanas de 7 anos. 7 vezes 7, 49, 490 anos. Era o prazo que Deus deu através do anjo, da revelação dada a Daniel, para que todas essas coisas que eu acabei de ler se cumprissem e se completassem. É importante a gente perceber e notar que aqui a profecia fala da cidade de Jerusalém e do povo de Israel. O povo, naquele momento em que a profecia foi entregue, eles estavam no cativeiro da Babilônia. Exatamente, no cativeiro da Babilônia. Mas Deus já estava dizendo que esse cativeiro duraria 70 anos e que num prazo de 70 semanas de anos, todas essas coisas iriam acontecer. E aqui eu repito, acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, salvar a visão, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Essa é a revelação, essa é a profecia que foi liberada para Daniel. Um período de 70 semanas de anos, 490 anos. Quando a gente continua no texto, versículo 25 diz assim: saiba e entenda isso. O anjo está explicando para Daniel. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Olha só como ele explica bem detalhadamente. Entre o momento em que a ordem foi dada, o decreto for assinado para a reconstrução e edificação de Jerusalém, até a vinda do príncipe, do ungido de Jesus, haveria 2 períodos, 7 semanas de anos e depois 62 semanas de anos. E ele diz assim, continuando no texto: as ruas, as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Essa ordem para a reconstrução do templo, ela foi dada no ano de 445 a.C. Isso na Bíblia está em Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 6. Ali Neemias recebe a ordem definitiva, o templo, muralhas, casas, o templo, a cidade
estava agora autorizada por Artaxerxes para ser reconstruída. Então, naquele momento, em 445 a.C., é dado o start na profecia. E a partir dali, 70 semanas começam a ser contadas. A primeira parte das semanas são 7 semanas de 7 anos. 7 vezes 7, 49. Então, a primeira parte que o profeta se referiu são 7 semanas, são 49 anos, que é o tempo que necessitaria para que a muralha, o templo e as cidades fossem reconstruídas. Então, depois da ordem dada em 445 a.C., há exatamente 49 anos após, a cidade é completada, o templo está construído, a muralha está reconstruída. E aí, a primeira parte da profecia se cumpriu naquele tempo, naquele período. Mas ele diz mais, que ainda haveriam 62 semanas para o sacrifício do ungido, né? O texto diz isso claramente. Então, 7 semanas mais 62 semanas vão dar um total de 69 semanas, 483 anos. 483 anos. Os primeiros 49 anos já haviam se cumprido e a partir dali, uma nova quantidade de semanas começaria a ser contada até que viesse o príncipe ungido e ele fosse morto. Obviamente, está falando aí de Jesus, da obra de consumada do Senhor Jesus. E veja como é simples, tudo isso aconteceu literalmente. Não tem nada obscuro, não tem nada nas entrelinhas, todas essas coisas aconteceram de maneira literal. Olha o versículo 26 e vamos à sequência. Depois das 72 semanas, ou melhor, das 62 semanas, o ungido será morto. As primeiras 7 semanas, o templo foi construído e a cidade reconstruída. Soma-se aí 62 semanas e no final dessas semanas, dessas 69 semanas, o ungido viria e seria morto na cidade de Jerusalém. O texto do capítulo, versículo 26 de Daniel 9, continua e diz assim: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá com uma inundação, até o fim haverá guerra, desolações, tudo isso foi determinado. O tempo de Deus, na cronologia de Deus, a respeito dessas semanas de Daniel, que Daniel profetizou, haveria um lapso, um relógio de Deus para quando Jesus, quando o príncipe, quando o ungido, ele é rejeitado e ele é morto. Sabe, no Velho Testamento, e o povo judeu, inclusive muitos ainda hoje, não reconhecem a igreja. A igreja é um mistério que não foi revelado para eles. Esse mistério que Paulo traz revelação para nós na Bíblia, no Novo Testamento, ele é revelado para os gentios. Nós somos a igreja de Jesus. Então, quando os judeus ali rejeitam a Cristo definitivamente, o encaminham para a cruz, naquele momento o relógio de Deus para. Então, as 70 semanas que são destinadas a Jerusalém, lembra que eu li lá no começo? Essa profecia se refere a Jerusalém, a cidade santa e o povo de Israel. Então, quando o Messias ele é rejeitado, o relógio de Deus para ali. Quando o ungido é morto, quando o Cristo é morto, quando ele é crucificado, o relógio de Deus para. Há um stop no relógio, ele vai paralisar para que a igreja entrasse em cena. Sobre a igreja eu falo numa outra aula, mas as 70 semanas ainda dizem respeito ao povo de Israel. E Daniel profetizou além da semana 69, quando ele diz que naqueles dias, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada e foi destruída. O versículo diz que viria como uma grande inundação. O general Tito, príncipe, né? O general Tito era filho do imperador e depois ele veio a ser imperador romano. Ele vem com um exército, com uma inundação, destrói completamente Jerusalém, a cidade santa, destrói o templo, não ficou pedra sobre pedra como Jesus havia profetizado, e os judeus que sobreviveram, eles foram espalhados por todas as nações da terra. Esse período é o período da igreja, volto a afirmar. São os anos em que Deus trata com a igreja, mas no final do período da igreja, e eu também vou explicar isso em outros vídeos, Deus volta para poder salvar o remanescente judeu. E aí acontece algumas coisas interessantes. Olha o versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Olha só, uma semana de novo. Ele aí é o anticristo, é o governo mundial, é o governo do anticristo. Ele fará uma firme aliança com muitos durante uma semana. Lembra que
que quando Cristo morreu, ali o período era de 69 semanas, 7 mais 62, 69 semanas, e ali o tempo de Deus para, que ele recomece a contar, o relógio de Deus recomeça a contar exatamente quando o anticristo ele tiver o seu domínio e ele fizer uma aliança firme com Israel. Essa parte da profecia ainda não aconteceu, é o que nós estamos aguardando. Na verdade, os judeus estão aguardando, porque essa profecia é para eles, porque o Messias virá, o rei virá, para salvar o remanescente judeu que não creu, os judeus que não creram e que rejeitaram o próprio Filho de Deus. Então, quando houver esse acordo, quando houver essa aliança, se você estiver aqui, se você ouvir falar isso no jornal, que o templo de Israel está sendo reconstruído, o templo de Jerusalém está sendo reconstruído, saiba que nesse momento está inaugurando a última semana das 70 semanas de Daniel. E essa última semana, 7 anos literais, vai ser uma semana dividida no meio, entre 3 anos e meio de uma aliança do anticristo com Israel e depois 3 anos e meio de grande perseguição que acontecerá, porque aí se cumpre o final da profecia. E Jesus ele completa essa profecia. Eu queria ir com você só mais um texto para você poder ter entendimento, que é Mateus capítulo 24, versículos 15 e versículo 21. Ele diz assim: quando, pois, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ou seja, o templo vai estar sendo profanado, quando vocês virem isso, quem lê entenda, disse Jesus, versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Então, o último período de 7 anos, o último período das 70 semanas, os últimos 7 anos, vão ser divididos em 3 anos e meio de acordo político entre o governo do anticristo e Israel, e nos últimos 3 anos e meio de grande perseguição, porque ele vai abominar o templo, ele vai profanar o templo, e quando fizer isso, os judeus vão se rebelar contra ele, e ele vai vir com força para destruir todo o povo de Israel. Veja como a profecia é simples, muito fácil de entender, e a maior parte dela é toda literal. Apenas a última semana é que ainda não aconteceu, mas em breve, muito em breve, ela vai acontecer. 70 semanas. Daniel viveu muitos anos antes de Cristo, muitos anos antes de nós, e ele já tinha a revelação de Deus, de tudo aquilo que iria acontecer. Guarde essa aula, escute de novo, porque em novos momentos eu vou falar sobre outras profecias, e você vai ver como elas se encaixam e completam essa história, né? Essa história que é tão bonita, que é tão bela, e que vai culminar com a redenção do povo de Israel e também com a redenção da igreja do Senhor Jesus. No final das 70 semanas, no tempo da grande tribulação, Jesus vai voltar nos ares, vai pisar no Monte das Oliveiras e vai estabelecer o reino do Messias sobre a terra. Quem lê, entenda, e quem crê, verá. Você consegue crer? Deus te abençoe.